para darmos início à segunda reunião extraordinária do Rotary Clube de São Manuel Paraíso para o ano rotário 2019-2020, sobre o lema Rotary Conecta ao Mundo, peço a todos para que saudemos o pavilhão nacional. Vou passar a palavra para a Adriana, né? Ela tem que ativar só o microfone dela, ela vai fazer uma reflexão rotária dessa noite. Boa noite, companheiros, espero que estejam bem. Eu vou fazer uma reflexão que tem muito a ver com essa quarentena que eu já estou na segunda quarentena em casa, né? Então, eu vou fazer, é um poema, e ele foi escrito em, olha só, muito tempo atrás, mais de 100 anos, e ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Então, o poema é o seguinte, é um poema de Kathleen Omer, e ele é o seguinte: e as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram e descansaram e se exercitaram. E fizeram arte e brincaram. E aprenderam novas maneiras de ser. E pararam e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou. Alguém conheceu sua sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorante, perigosa, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novos modos de vida e curaram a terra completamente. Eu ouvi só o final da mensagem, Adriana, mas obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado. Presidente, ele está conectando. Posso continuar o protocolo enquanto ele conecta? Agora conseguiu o contato, ele pediu desculpa pelo atraso, mas ele já está conectando. Não, sem problemas. Por favor, companheiro. Tá ok. Pessoal, peço desculpas pelo imprevisto aqui, mas coisas que acontecem online, né? Então, vou seguir com o protocolo enquanto o nosso palestrante está conectando. Bom, então a mesa diretiva está composta pelo presidente, né, pelo Bruno Roberto Vasconcelos Tônio, segunda secretária Cíntia Rodrigues e o nosso tesoureiro Marcelo Rangel Mistreta. Além dos associados desse clube, registramos a presença do convidado, o governador Francisco Slavitz, distrito 4530, associado ao Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro. Esse é o nosso palestrante da noite, que, como eu acabei de falar, está conectando, em breve já estará conosco dentro de alguns minutos. Gostaríamos de registrar também a presença de vários companheiros de outros clubes. Agradecemos muito a presença virtual de todos. Muito obrigado por nos prestigiar nessa noite. Vou anunciar todos que colocaram os nomes no chat, conforme eu pedi durante a pré-reunião que a gente estava organizando. Ângelo Gianazzi Reis, Rotaract Clube de Assis Norte, distrito 4510. Adriana de Souza, do Rotary Clube de Americana, GA Área 12, distrito 4621, e membro das comissões de Imagem Pública e Cadre do Distrito, governador Eduardo Coelho, do Rotary Clube de São Manuel, Luiz Felipe Ramos, RDR, e duplo associado do Rotaract Clube de São Manuel e do Rotary Clube de Areópolis, Elaine Cristina Azeredo Bufarali, do Rotary Clube de Itapeva, gestão 2020-21, GA, área 13, Maria Isabel Line, do Rotary Clube de Lençóis Paulista, Cidade do Livro, Cláudia Cristina de Carvalho da Silva, do Rotary Clube de Boituva Sul, Ana Lúcia Werneck, do Rotary Clube de Itapeva, e Luiz Carlos Ribeiro Galego, do Rotary Clube de Lençóis Paulista, Cidade do Livro. A abertura dessa noite já foi realizada e a nossa reunião terá a seguinte sequência. Protocolo, que está em andamento nesse momento, informação rotária do companheiro Fábio Deoste, palavra das comissões com o companheiro Lucas Coelho, palavra do presidente, prova quádrupla com o companheiro Ângelo Reis e oração rotária com o companheiro Flávio Deoste. Bom, nessas semanas, datas comemorativas, lembrando que iniciamos um novo mês, portanto, a gente tem que anunciar qual o tema desse mês. Mês de maio é o mês dos serviços à juventude. Vários de nós aqui do nosso Rotary passamos por vários programas de juventude do Rotary. Pelo menos o Rotaract, em alguns casos, mais de um deles, né? Então, para nós é muito especial esse mês. As datas comemorativas, então, dessa semana. Dia 1º, dia de hoje, dia do trabalho e dia da literatura brasileira. Dia 3, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Internacional também da Liberdade de Imprensa, Dia do Parlamento, Dia Internacional do Sol, do Solo
Dia Nacional do Taquígrafo, do Sertanejo e do Pau-Brasil. Dia 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa e da Cultura, Dia Nacional do Líder Comunitário, das Comunicações, do Expedicionário de Marechal Rondon. Dia 6, Dia da Matemática, do Cartógrafo e da Coragem. Dia 7, Oftalmologista, Dia do Silêncio. E no fim, dia 8, do Profissional de Marketing, do Artista Plástico, Internacional da Cruz Vermelha, do Pintor e da Vitória. Devolvo a palavra ao presidente para que possamos dar sequência na reunião. Acredito que já temos o companheiro Chico já conectou aqui ou não, presidente? Já. Confirma. Já conectou? Já sim. Então tá ótimo, então. Muito obrigado. Coloco à disposição. Vou passar... Vamos voltar à programação original da reunião, né? Vou passar para o companheiro Lucas fazer a leitura do currículo do nosso palestrante da noite, para a gente já dar início à palestra. Companheiro Lucas. Perfeito. Gostaríamos muito de agradecer o nosso palestrante da noite. Chico, muito obrigado aí por ter nos atendido ao pedido, à solicitação nossa. A gente sabe que está em conferência virtual aí também no distrito, né? Então, muito obrigado pela tua presença aqui hoje conosco. Bom, fizemos um resumo, que o currículo rotário do companheiro é extenso, todos que o conhecem sabem disso. Então, fizemos um breve resumo aqui, conforme nós divulgamos nas redes sociais nossas durante a semana. Francisco Slavitz, coordenador de imagem pública do Rotary, região 28, zona 24B, 2017 a 2020. Training Leader em San Diego, 2011 e 2012. E governador do Distrito 4.510 nos anos 2002 a 2003. Né, gestão 2002-2003. É membro do Conselho de Governadores do Distrito 4.530, do Rotary Internacional, e até fevereiro de 2020 havia representado pessoalmente o presidente do Rotary Internacional em 8 conferências distritais, dentre elas a última do então Distrito 4.310. Tema de hoje, como podemos fazer imagem pública para atrair mais gente e mais dinheiro para a nossa organização. Companheiro Chico, muito obrigado pela tua presença, a palavra é sua. Já expliquei para todos os presentes e justifiquei a nossa comunicação aí, que inicia um pouco tardiamente a reunião, mas já está devidamente justificada. Então, fique à vontade para fazer a sua explanação e depois a gente abre a palavra para a interação dos companheiros. Muito obrigado e boa noite. Muito bem. Adriana, tudo bem, Adriana? Beleza. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês? Falando um pouco a respeito de imagem pública, no sentido de captar gente e captar recursos. Eu fico comentando um pouco a respeito desse assunto, isso basicamente há 3 anos. Desde um primeiro momento em que eu tive a oportunidade de poder estar coordenando a promoção da imagem pública na região 28, né, que é hoje a mesma região que é definida como Zona 24B, e que o ano que vem vai ser região 29, e que então vai apanhar alguns distritos de São Paulo, mais o 4470 e mais o 4440 também, né? Que tem 4470 também pega um pedaço de São Paulo, e mais o 4770 também, que é do Triângulo Mineiro. Sempre eu comentei, e sempre nos seminários eu convidava o Luiz Gustavo, que era o coordenador de Rotary, e mais o Hugo Dória, que era o coordenador de Fundação Rotária. Eu, evidentemente, conversava com eles antes, e num determinado momento, na minha exposição, eu os chamava, colocava cada qual num lado, e eu dava imediatamente um passo à frente.
E aí eu dizia para todos que estavam me ouvindo, se nós não fizermos imagem pública de forma conveniente, nós não conseguiremos ter nem recurso para a Fundação Rotária e tampouco gente para tocar o Rotary. E eu explicava isso. E explicava por meio de um exemplo. Fazia uma sintonia com uma empresa, uma loja, e essa sintonia, ela simplesmente casa no sentido de não adianta nada eu gastar todo o meu dinheiro, encher a minha loja com produtos, botar todos os produtos nas prateleiras, achando que isso vai vender. Não adianta nada eu contratar dezenas de vendedores para minha loja, colocá-los no balcão e achar que eu vou vender os mesmos produtos. Quando eu digo colocar os produtos na prateleira, investindo os recursos que eu tenho nesses produtos, eu estou, de certa forma, fazendo a similaridade com os recursos da Fundação Rotária que eu quero atrair. E quando eu, na realidade, entendo que contratar pessoas para a minha loja para se tornarem vendedoras, eu estou, na realidade, atraindo, estou fazendo uma comparação com a atração de pessoas para dentro do Rotary. Isso, de uma forma geral, não adianta eu ter produtos e ter pessoas, porque a minha loja não vai vender. O que eu preciso fazer é imagem pública. O que vai acontecer com aqueles recursos lá? Pode até ficar lá, não há problema em relação a isso. O que vai acontecer com os vendedores? Vão embora. Porque eles simplesmente, num determinado instante, eles vão ter mais nada para fazer dentro da minha loja. E o que vai acontecer com os meus clientes? Eu simplesmente não sei quem são. Eu não fiz propaganda. Então, de uma forma grosseira, eu uso esse exemplo para mostrar que se nós, na realidade, não conseguirmos fazer um marketing de forma conveniente, eu não consigo atrair empresários para poder a gente captar recursos junto a ele para garantir o aumento da Fundação Rotária em termos de dinheiro para aplicar em projetos. Se eu não fazer um marketing de forma conveniente na rua, onde eu busco pessoas, não adianta eu fazer um marketing onde eu desenvolvo e implanto um projeto, porque lá, possivelmente, eu não vou conseguir pessoas que possam participar da minha agremiação. Não adianta isso. Não adianta. Eu tenho que, na realidade, fazer um marketing competente nas áreas da minha cidade, onde eu ali tenho certeza que as condições de tempo, as condições sociais me garantem que eu possa vir e atrair pessoas para dentro da minha agremiação. Então, esse é um ponto que eu ressalto, que a imagem pública, na minha avaliação, é, hoje, a comissão dentro do clube, é a comissão dentro do distrito que efetivamente é a mais importante, porque baseada nela eu vou conseguir fazer o que a gente precisa. Crescer o Rotary, tanto em termos de dinheiro para a Fundação Rotária,
contingente para estar dentro do Rotary. E aí vamos ver alguns detalhes. Ora, se eu tenho dinheiro da Fundação Rotária, eu começo a fazer projetos. Se eu começo a fazer projetos, eu começo a ter gente, porque eu preciso de gente. E na medida em que eu tenho essas pessoas lá dentro, essas pessoas vão começar a se sentir mais felizes, mais integradas. E com isso eu vou ter um clube mais forte, porque é um clube que vai estar fazendo atividades, projetos para fora. Agora, eu queria falar uma outra coisa, que se refere ao fato de que nós não temos só que fazer imagem pública de projetos. Nós temos tantas outras coisas que o Rotary faz, como, por exemplo, o Rotaract, como, por exemplo, o Interact, como, por exemplo, o intercâmbio de jovens, como, por exemplo, os NRDCs. Olha só, hoje, os NRDCs, olha o potencial que nós temos com os NRDC para distribuir aquilo que o Covid-19 está mandando a gente fazer de fato. É máscaras, é álcool. Veja, nós temos um baita de um recurso à nossa disposição, quem evidentemente administra um NRDC, e se nós tivéssemos mais NRDCs, nós teríamos mais condições de poder trabalhar. Muito bem. Ok, estou fazendo um exemplo. Muito bem. E o que eu vou fazer? Vou ficar quieto aqui na minha casa, sem eventualmente registrar tudo isso e mandar para a mídia? A mídia hoje, se vocês entram num canal como a Globo, por exemplo, vocês podem entrar lá e vão ver que tem dois momentos. O maior momento é um momento onde eles mostram uma coisa ruim. Ok, esquece isso. Mas em alguns momentos eles mostram as coisas boas. Qualquer canal. E aí, nós podíamos estar mostrando essas pequenas coisas boas. Então, isso é importante. E aí entra um aspecto que nós temos o RNDC, os aspectos, por exemplo, relativos ao intercâmbio de jovens, quando os intercambistas estão voltando, tudo o que o Rotary mexeu e fez para permitir que esses jovens que estivessem lá fora estivessem voltando e os jovens daqui irem para os seus países em retorno. Os Rotaracts, veja a oportunidade que os Rotaracts estão tendo agora no sentido de ajudar em todo esse processo social em relação ao Covid-19. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Registrar. E registrar e dizendo para a comunidade como um todo que o Rotary tem os Rotaracts, os Interacts, tem um intercâmbio de jovens e com eles nós estamos integrados para poder fazer mais e mais coisas. E com isso as pessoas vão começar a entender que o Rotary não é só fazer um projeto. Percebem? O Rotary é muito mais do que isso. Mas nós temos um foco em projeto. Não é errado. Eu só quero ampliar um pouquinho mais, porque nós não podemos esquecer os outros canais que nós temos de trabalho. Então, é importante que a gente faça divulgação disso. Agora tem um detalhe que eu quero falar em termos de divulgação. Se vocês abrirem os WhatsApps de vocês, vocês vão ver muita gente mostrando, os clubes mostrando o que tem feito. Eu acho isso fantástico.
Então, nós estamos fazendo, de uma forma ou de outra, nós estamos fazendo uma divulgação, sim, mas nós estamos fazendo uma divulgação para nós mesmos. Nós estamos fazendo um endomarketing. Beleza? E o que está de errado? Está de errado? Nada. Só que a pergunta que eu deixo é: e nós estamos jogando isso para fora? Nós estamos, na realidade, fazendo um exomarketing? Nós estamos, na realidade, exibindo esse trabalho para pessoas que não estão no Rotary? Nós estamos exibindo esse trabalho para os empresários que, de uma forma ou de outra, têm uma rendinha um pouco mais larga para garantir que possam, por meio do seu coração, mexendo na sua emoção, contribuir com os clubes para garantir que se possa melhor atender as comunidades que precisam? Então, esse é um lado que a gente tem que dar uma olhada, a gente tem que estar preocupado com isso. Não basta simplesmente a gente colocar nos WhatsApps, as nossas listas, essas informações. Eu tenho mais 2 pontos para encerrar essa conversa. O segundo ponto que eu comento é que diz respeito ao showcase. E com ele eu vou encerrar o assunto. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de comentar é: vocês já viram que quando a gente mostra um projeto feito pela gente, quando a gente está entregando máscaras, está entregando álcool gel e outras coisas mais, vocês já viram que as fotos que saem são fotos nossas sorrindo? Vocês já viram que quando a gente está entregando, praticamente aqueles que recebem não aparecem nas fotos, é mais nós, rotarianos? E aí eu fico perguntando, se eu colocar essas fotos na mídia como um todo, ou seja, para aqueles que não conhecem o Rotary, qual a sensação que eles vão ter de nós, rotarianos? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. A resposta, vocês vão encontrar pessoas em ação. Mas nós, e eu falo de modo geral isso, temos dificuldade de registrar fotos, textos não, fotos de pessoas em ação. Quando a gente convida, em geral, para tirar uma foto, rotarianos entregando ou plantando, por exemplo, uma árvore, alguma coisa desse tipo, o que a gente vê? Sempre as pessoas, de uma forma ou de outra, estão olhando para a câmera e sempre com um sorriso. Então, temos que cuidar com isso. As fotos têm que ser naturais. As fotos têm que registrar aquilo que acontece. E para finalizar, o assunto 2 é o showcase. Eu não vou perguntar se vocês conhecem o showcase e quantos usam o showcase para registrar projetos, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, semanalmente, estou encerrando agora, faltam 2 meses, encaminham mensagens para os rotarianos, os clubes de Rotary da nossa área. Saem mais ou menos 1.700, 1.800 mensagens. Eu uso uma plataforma específica para isso. E a última que eu mandei no final de semana, eu coloquei o título assim: Estou triste.
E vocês sabem por quê? Porque eu, no final de semana, eu digo, vou fazer nesse final de semana um vídeo com pelo menos uma foto, um registro fotográfico de cada distrito do Brasil, e nós somos 31. Referente a ações nossas do Covid, né, em relação a esse assunto do Covid-19. Gente, eu fiquei assim, sem entender como nós não registramos as coisas que fazemos no showcase. Porque foi dali que eu queria tirar, era dali que eu queria tirar os dados para eu fazer esse pequeno vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Ninguém registra. Vocês sabem, nós somos 2.400 clubes. Vocês sabem quantos registros havia? 20. 20 registros. E isso não significa 20 clubes, porque houve clubes que, na realidade, fizeram 2 ou 3 ou 4 registros. E a quantidade de distritos extremamente pequena, algo em torno de 30%. Aí eu desisti de fazer, porque eu queria fazer algo que representasse o Brasil inteiro, lá de Bagé até o Recife, e lá de Manaus até Rio de Janeiro, por exemplo. E aí vocês dizem assim, mas isso é exomarketing ou é endomarketing? E aí eu digo, são os dois, porque na realidade eu queria fazer um exomarketing e eu não consegui. E aí entra o showcase no sentido mais amplo, que é o de valorizar o Rotary. Para vocês terem uma ideia, muitos de vocês leram, no final do ano passado, novembro, por aí, a Universidade Johns Hopkins terminou e publicou um texto em cima de uma pesquisa que começou um ano e meio antes, e que buscava dados para garantir e para poder valorizar o Rotary, e eles chegaram à conclusão que era o valor do Rotary algo em torno de 860 milhões de dólares ano, o valor do Rotary. E aí eu fico pensando assim, vocês já imaginaram se todos os clubes de Rotary colocassem os seus projetos no showcase? Porque ali ele pega quantidade de rotarianos, valor aplicado, uma série de dados, e consegue, com cada projeto, a gente consegue mensurar. Somando tudo isso, a gente vai ter o valor do Rotary como um todo. E aí nós podemos dizer assim, o meu Rotary no mundo vale 860 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões em termos de projetos como um todo. Quem é que não vai querer participar da nossa organização? Nós falamos isso com orgulho. E nós temos que mexer com isso. Aí eu quero dizer para vocês, para finalizar, essa não é uma propriedade brasileira, ok? Não somos nós, brasileiros, que falhamos nisso. É o mundo como um todo. Se vocês forem no Japão, por exemplo, e olharem lá o showcase, por exemplo, do Japão, vocês vão ver que os números são bem menores. Já na Índia, não. São bem maiores. Taiwan também, bem maiores. Bom, gente, fico por aqui para vocês.
nesse momento, a minha voz se encerra e fico à disposição para perguntas que vocês gostariam de ter uma resposta ou uma opinião minha. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço imensamente a família Coelho, na realidade, que fez o contato comigo para garantir que eu pudesse estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Francisco. Então, eu vou estar abrindo aqui para as perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, pode digitar no chat, que aí eu vou falando. Se inscreve aqui, né? O Lucas já tem uma, já pode começar, Lucas. Depois tem a Adriana. Lucas, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Beleza, valeu, Bruno. Queria primeiro agradecer o companheiro Chico, que topou participar da nossa reunião hoje, trazendo um pouco mais de conhecimento para todos. Muito obrigado pelas palavras. Registrar também agora o ingresso do governador eleito 2020-21, Sérgio Lelli, e a coordenadora Laer, acabaram de ingressar aqui, acabei de ver os nomes deles pingando aqui. Companheiro, se você puder, por favor, antes de falar direto, eu queria ter uma pergunta direta a respeito do assunto de hoje, mas antes eu queria te pedir um favor. Muitos companheiros não entendem o funcionamento do NRDC, sequer conhecem a sigla NRDC, o significado dela. E o senhor falou bastante, né, sobre os NRDCs. Então, se puder, por favor, explicar para todos o que significa NRDC e como é o funcionamento de um NRDC, eu agradeço. Ok. Governador Sérgio, obrigado por estar aqui ouvindo um pouquinho o que a gente tem para dizer. Eu gostaria de dizer que NRDC vem de Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. É uma unidade que ela é criada por um clube de Rotary que tem a possibilidade de funcionar com um exercício de liderança dentro de uma comunidade menos abastada, para que, por meio dessa, entre aspas, associação, se possa influir positivamente na solução de eventuais problemas que aquela comunidade tem. Exemplo, por meio de NRDC, nós podemos, quem sabe, fazer um microcrédito para garantir que pessoas, mulheres e homens, possam vir a ter pequenos negócios e com um pequeno crédito, um microcrédito propriamente dito, possam alavancar a sua autossustentabilidade. Por exemplo, garantir que, por meio do NRDC, se possa ensinar mulheres ou homens a serem, quem sabe, costureiros, ou trabalharem em salões de beleza, poderem aprender as práticas disto, por que não? Por meio do NRDC, podemos buscar e fazer até identificação de pessoas que são analfabetas. E aí, o clube de Rotary busca, quem sabe, um professor para uma vez por semana ou numa frequência diferente, talvez duas, nas suas próprias instalações, quem sabe, que são utilizadas sem custo, evidentemente, isso tem que ser buscado de uma forma, ou custeado, mas que isso não
se reflita em cima do próprio clube de Rotary, para poder tirar essas pessoas do analfabetismo, levá-las pelo menos a uma condição de saberem melhor ler a identificação do ônibus que buscam eventualmente usar. Então, são 3 exemplos que, por meio de uma comunidade do tipo, por meio de um NRC dentro de uma comunidade, a gente pode mais rapidamente agir dentro de um princípio fundamental, que é o serviço. Ou seja, eu não estou dando comida. Eu, na realidade, dou um primeiro passo oferecendo a comida. Em ato contínuo, essas pessoas podem buscar por si mesmas a sua alimentação para a sua autossustentabilidade. Então, o NRDC, um clube de Rotary pode ter um NRDC aqui numa comunidade, outro NRDC noutra comunidade. É o meio que o Rotary buscou para poder a gente justamente entrar de uma forma continuada dentro de uma comunidade para melhorar as condições de vida dessa comunidade. Está respondido? Então, presidente, se me permite, eu vou fazer a próxima, antes de passar para a próxima companheira que já colocou no chat ali. Tem, a Adriana também tem pergunta? Eu queria saber, Chico, você teria algum exemplo de algum case de sucesso para nos contar, de algum clube que fez algum projeto específico de imagem pública e que com isso tenha conseguido, de repente, aumentar o seu quadro associativo, já que o tema da palestra é esse? Né, contar algum exemplo que o senhor conheça de qualquer lugar do Brasil, algum projeto que foi realizado com esse intuito e teve um resultado positivo? Eu não tenho um exemplo claro disso, e eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou filho de rotariano, eu tenho 69 aninhos. Eu fui fundador de um clube de Rotary quando eu tinha 2 anos. É isso? 2 anos? 2 anos. Acontece que meu pai, lá em Porto Alegre, quando eu tinha 2 anos, foi o fundador de um clube de Rotary chamado Porto Alegre Norte, que ainda existe. Ok. Vocês sabem o que se falava em termos de Rotary para a sociedade como um todo? Nada. Não podia ser falado. Só podia ser falado para algumas pessoas que tinham uma condição social adequada para garantir a presença deles como eventual associado representativo daquele clube ou de outro clube. Vocês sabem quando começou a mudar isso? A partir dos anos 2000. E vocês sabem quando efetivamente isso foi implantado no Rotary? Em 2013, quando veio exatamente a imagem pública para que se pudesse trabalhar. O que eu quero dizer com tudo isso é que a imagem pública ainda é uma unidade ou uma coordenação que falta se integrar com o DQA e com a Fundação Rotária. E no momento que se integrar, aí os resultados vão aparecer melhor. O que acontece é que nós estamos ainda lutando para permitir que se possa valorizar a imagem pública como uma unidade que seja possível de ajudar essas 2 áreas, essas 2 coordenações. No momento que isso acontecer, eu vou ter exemplos para você. Seja como for, eu vou atrás, agora, nesse momento, de alguém que tenha tido sucesso específico e vou
trazer para vocês. Vou buscar isso. Por meio do meu newsletter, eu vou buscar para garantir que a gente possa fazer uma pergunta, fazer uma resposta adequada para você. Ok? Olá. Presidente, pode passar para a próxima pergunta aí. Seu microfone está desligado. Liga ele aí e pode passar para a próxima. Eu esqueci disso. A companheira Adriana já pode fazer a pergunta dela. Boa noite, Chico. Tudo bem por aí? Bom te ver. Bom te ver também. Faz tempo. Chico, quando a gente fala em 2013 com o Plano Visão de Futuro, que começa a implantação efetiva de imagem pública, eu estou em Rotary desde 2009 e desde 2013 eu frequento os institutos Rotarys, porque eu fui presidente de 2013 e 2014, então eu fui em todos os institutos de 2013 até 2020, eu estive presente. Então eu me lembro como se fosse hoje, em 2013, eu frequentar a sala de imagem pública, que sempre foi o meu interesse e é o que eu faço no distrito praticamente nesses anos todos, a não ser mais um ano que eu fui secretária distrital, que já ficou mais complicado. E a gente bate nessa sua fala, que na realidade é uma fala de todos os coordenadores de Imagem Pública Brasil, que é a questão de foto, que é a questão de divulgar a ação e não o companheiro. E eu vejo que as pessoas entendem a gente, às vezes, de uma maneira muito equivocada. É muito complicado isso. Todo treinamento que eu dei, e continuo dando de imagem pública, é um dos itens abordados. Isso é só um exemplo, porque eu estou aqui ouvindo, né? Então fiz as anotações. Uma outra coisa também é a questão do showcase. Está na nossa apresentação, faremos uma assembleia virtual, será sensacional, os clubes aguardem aí que já estão recebendo as convocações, mas terá vai ser bem interessante mesmo. E esse ano, o alinhamento com a Fundação Rotária também ele está sendo bastante grande, e com o DQA, tanto que o governador Sérgio Lelli, ele está aqui, o governador eleito Sérgio Lelli, ele está na reunião, e foi exatamente o tema dessa sua palestra, que é como você captar mesmo, como você captar dinheiro associado através de imagem pública. Então, foi uma das preocupações bastante grande agora do 2020-21. Bom, então eu vou fazer uma pergunta. Eu já fiz todas as colocações, tudo. Agora a pergunta é: ninguém esperava por uma época de pandemia. Ninguém. Estava todo mundo tranquilinho lá, com seus projetos em andamento, bonitinho. E agora? Em épocas de Covid-19, que isso vai perdurar mais um bom tempo. A gente já sabe que até 30 de junho a gente não vai fazer nada presencial. Mas como a gente pode ser mais eficiente, mais eficaz em termos de imagem pública, pensando em arrecadação? Eu quero exemplo, eu gostaria de exemplos. O que eu faria para arrecadar? Que projeto, que ação? Me dê alguns exemplos. Nós temos vários, nós tivemos reuniões todos esses dias, nós estamos em reunião direto com o governador e mais as comissões, mas eu queria que, se você também tem alguns exemplos, que você possa passar para nós. Muito obrigada. E um abraço. Dá um abraço na Cristina, aquela linda também. Ok. Bom, primeiro, só para a gente equalizar bem a cabeça, nossa, em relação às colocações que você fez, plano de visão de futuro, isso aí nasceu, na realidade, na década passada, tá? E isso aí está associado à Fundação Rotária propriamente dita. A questão específica de imagem pública, ela veio em função de uma atitude, uma definição, na busca de melhorar a nossa comunicação com o público como um todo, usando uma única identidade que, por meio, enfim,
entre aspas, da marca, né, pudesse chegar ao público como um todo, garantindo-se dessa forma ao longo do tempo que nós, com essa nossa comunicação, qualquer um dos 1.200.000 viesse sempre a utilizar o mesmo, entre aspas, jeitão da marca, sem fazer qualquer ajuste, como antes nós fazíamos. Então, quando em 2013 isso foi lançado, o primeiro esforço que foi feito foi exatamente mostrar isso para as pessoas. As pessoas ainda não esclarecidas e não por vontade própria, muitas vezes por desconhecimento, se enganam e mexem na marca do Rotary propriamente dita. Bom, isso é um ponto. O que se faz é que, veja, Adriana, o que se quer é ir muito além de simplesmente usar bem a marca. Isso é meio. Isso não é, na realidade, o fim em si mesmo. Porque se fosse, estava resolvido. Nós precisamos ir mais além. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que nós precisamos fazer algo que justamente garanta que se possa ter mais gente e mais recurso. E aí vem um detalhe. Diante da pergunta que foi colocada anterior à sua, precisamos ter metas, precisamos instruir os clubes para que se façam registros e esses registros possam ser colocados de forma a garantir a atração de pessoas e a atração de recursos. Esse é um ponto fundamental. Se nós não fizermos isso, eu e todos os outros vão estar se batendo exatamente nisso durante os anos que vierem. Muito bem. Fazer marketing, quem sabe disso direito, não é uma coisa fácil, porque precisa estar integrada efetivamente aos produtos que oferece. Quais são os produtos que o Rotary oferece hoje? Eu mencionei alguns. E como é que isso é associado? Cada um ainda faz do jeito que acha melhor a sua comunicação. Então, nós temos que, se quisermos fazer algo melhor, nós temos que, vamos fazer isso, ok. Vamos, então, registrar de forma conveniente, ok. E aí, então, vamos buscar os empresários, as associações, as comunidades como um todo, para garantir que a gente possa ter mais gente dentro do Rotary e mais recursos. E aí agora vamos entrar na sua resposta propriamente dita. Muito bem. Por exemplo, será que a gente não consegue empresários hoje, Adriana, que estão com uma equipe talvez ociosa? Está tudo me ocorrendo agora, tá? Ociosa. E que esse empresário não possa, numa comunicação que ele está fazendo lá com o seu pessoal em home office, para permitir estimular essas pessoas e a gente poder falar, quem sabe, por 15, 20, 30 minutos a respeito do nosso Rotary, o que nós fazemos, assim como eu estou conversando aqui com vocês? Esse é um ponto. Segundo ponto, será que a gente não consegue, eventualmente, um ou outro, quem sabe, um show, colocar a nossa marca junto desse show para garantir que a gente possa
mostrar o que a gente faz, sempre de forma localizada, o Clube A, colocando ali alguma coisa associada àquele show que é feito local para a cidade, das pessoas que estão fazendo via live. E aí buscar recursos de gente também. E quando a gente coloca a nossa imagem, nós não temos que colocar também um contato para a gente garantir que a gente possa, então, efetivamente ter retorno e não simplesmente mostrar e fazer o que a gente chama de propaganda institucional? De propaganda institucional, você pergunta para muitas pessoas, todo mundo sabe. Você pega um Uber, por exemplo, um camarada, e você pergunta para o camarada se ele conhece aquilo que está no nosso peito, o distintivo. Ele disse, eu já ouvi falar nisso, mas... E fica aí. Nós temos que traduzir isso em resultados. Então, eu dei, por exemplo, 2 exemplos, tá, para você, com relação a... Basta a gente começar a pensar um pouquinho, que a gente chega lá. Vou dar um terceiro exemplo. Será que a gente não conhece gente de condomínio e que dentro dos condomínios horizontais, por exemplo, não se possa eventualmente por meio do síndico a gente alinhar uma reunião com todos para a gente poder conversar sobre o Rotary e eventualmente a gente dessas pessoas que moram dentro desse condomínio buscar dinheiro e buscar, quem sabe, pessoas para participar do Rotary? Por que não? Por que não? Então, são exemplos que eu deixo aqui, pelo menos 3, que eventualmente pode dar certo. Pode dar errado, evidentemente. Mas se a gente não fizer, eu já sei que nós não vamos conseguir. Ok? Está na linha da resposta que você queria? Isso mesmo, Chico. A gente tem alguns clubes já fazendo algumas coisas relacionadas, principalmente na questão das lives, muito interessante aqui já no nosso distrito. E os outros são 2 coisas a pensar mesmo, a questão do condomínio, a questão dos empresários, fazer aí uma reunião. Eu achei bem pertinente a resposta, gostei, e só falar para você que depois eu vou mandar no seu WhatsApp um relatório do distrito que nós fizemos com as ações do distrito e encaminhamos para a Ligeia, como ela é da nossa área. Mas acho que você vai gostar de ver com um podcast, tudo bem bonitinho, tá bom? Muito obrigada. Bom. Só um exemplo que eu queria comentar aqui. Talvez vocês conheçam, tenham acesso, por exemplo, a... como é que é o nome dela? A Magalu, né? E através das lojas dela. Tem muita gente que está parada, muitas cidades que está parada. E ela é uma mulher que enxerga a coisa sob o ponto de vista social. E eu tenho certeza que se vocês fizerem contato com ela, propondo, por exemplo, 15 minutos para falar do Rotary, vocês eventualmente vão poder ter um acesso e conseguir obter resultados interessantíssimos. Agora eu estou caindo num caso, tá? Num case. Muito obrigado pela pergunta. Presidente, tem mais uma pergunta. Tem mais alguém na fila aí ou não? Posso fazer? Acredito que não. Eu não entendi só se a Elaine ou o Luciano tem pergunta. Mas então, que estava aqui no chat, na hora das perguntas, se eles tiverem, pode fazer. Se não, você já pode fazer daí, companheiro. Tá, se eles tiverem, pode abrir o microfone para falar aí, companheiros. Né? Eu aguardo, sem problema nenhum. Bom, vou falando então enquanto isso. Qualquer coisa, abra o microfone e fale.
Chico, eu queria te perguntar o seguinte, com relação ao que o companheiro falou do endomarketing, né, que a gente tem o costume de fazer uma propaganda mais para dentro do que para fora, como é que o companheiro vê a questão das redes sociais, uma vez que os clubes têm usado, nós mesmos, nosso clube usa muito as redes sociais, página de Facebook, página de Instagram, para fazer divulgação de projetos, divulgação de reunião. Essa reunião online, por exemplo, vai estar publicada no nosso canal do YouTube, como a gente acabou de escrever no chat ali, mas também a gente faz divulgação nas páginas. Só que isso tem um alcance relativo, né? A gente sabe que aquelas páginas que você mais visita, tem a questão dos algoritmos e etc. Então, eu queria ter qual a tua visão com relação a isso. Bom, primeiro, a questão do endomarketing. Sempre deve fazer endomarketing, não há problema nenhum, porque isso aí é uma coisa boa para os próprios rotarianos, porque vão se sentir orgulhosos daquilo que o clube faz. Tá? Quando a gente busca fazer o exomarketing, fazendo, por exemplo, o uso de mídia social, fazendo mídia social, por exemplo, através das Facebook, Instagram e LinkedIn, por exemplo, o que nós temos que fazer, nós temos que buscar, mas aí é uma coisa importante, tá? Nós temos que separar aquilo que é institucional daquilo que interessa em termos de resultado. Então, por exemplo, as nossas mensagens que nós fazemos, nós temos que colocar alguma coisa que gostou, ligue, ou conecte, ou mande e-mail, para a gente poder ter resultado disso. Porque senão as pessoas simplesmente vão dizer, que maravilha, o Rotary faz isso. E fica mais alguma coisa lá, na cabecinha dele, valorizando a nossa instituição, mas em termos de resultado, isso não acontece efetivamente. Então, por exemplo, se eu quiser buscar recurso e eu conseguir alcançar um empresário que viu uma propaganda minha, né, que viu, na realidade, uma exposição de uma ação que eu fiz entregando 500 litros lá de álcool gel, por exemplo, e a gente disse assim, puxa vida, eu estou à disposição para receber mais. Você, empresário, você, se tiver acesso, nós estamos à sua disposição. Conecte conosco aqui. Isso é uma coisa. A segunda coisa temos que colocar dinheiro. Se nós simplesmente deixarmos a coisa livre, então a coisa vai ficar livre. Botar dinheiro significa vou querer ter alguma coisa relacionada com a minha área, meu estado, vou querer atingir meu estado, o estado de São Paulo, ou vou querer atingir a minha cidade e a minha região de influência. Tudo isso a gente pode estabelecer nas mídias sociais que a gente utilizar para garantir que a gente possa atingir as pessoas, por exemplo, também de idade. Por exemplo, também, se eu quero só mulheres, se eu quero só homens, ou se eu quero homens e mulheres, se eu quero homens de negócio, por exemplo, são coisas, parâmetros que a gente pode utilizar, e aí com isso a gente consegue qualificar o público que a gente quer atingir, e dessa forma, se eu fizer e tiver uma identidade de retorno, eu vou estar correndo risco, entre aspas, de ter esse retorno. Percebe? Mas deixar livre vai ficar. Então, não dá para a gente imaginar que a gente vai estar conquistando resultados. Temos que trabalhar com resultados. A nossa organização precisa, na realidade, buscar isso. Senão, nós vamos estar todo ano, perdendo gente e buscando novas pessoas. E o diretor vai estar lá, aperreado, literalmente aperreado, motivando, promovendo a atração de mais gente para dentro do Rotary. E isso nós temos que mudar. Na Índia, muda.
Já mudou. E por que no Brasil nós não podemos fazer isso? Claro que lá é outra sociedade. Mas aqui nós temos, na realidade, um mecanismo que está à nossa disposição, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Uma outra coisa importante, ainda dentro dos exemplos para a Adriana, por que não chamar um empresário para as reuniões? Por que não fazer, por exemplo, um contato com vários empresários e fazer um talk show com esse empresário? Por que não? Por que não fazer uma... Eles estão trabalhando em casa, está todo mundo trabalhando em casa, por que não? Aí vocês vão dizer assim, puxa vida, mas eu convidei 10 empresários e apenas 5 vieram, e desses 5, só um topou. Tchê! É 10%. Se eu não tivesse feito isso, sabe quanto era? 0. Quer dizer, eu sou entusiasmado com esse negócio. Eu acho que nós temos que fazer isso. Aí vocês vão perguntar, e o seu clube, Chico? Tenho dificuldades. E o seu distrito, Chico? Tenho dificuldades. Essa não é uma propriedade na qual o meio em que eu vivo é diferente. Todos temos dificuldade. É uma forma que eu vivo. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas, seguramente, a chance de eu estar com o viés correto é alto, porque é assim que as empresas trabalham como um todo. Não sei se eu consegui responder a sua colocação. Estou à disposição. Conseguiu, sim. Obrigado. Inclusive, eu acho que a próxima pergunta agora, né, Bruno, seria da companheira Elaine, né? Isso, a companheira Elaine, ela já pode fazer a pergunta dela. Tá bom? Tá. Tá bom? Então tá joia. Na verdade, é uma observação que eu gostaria de fazer e também, de repente, aí vai com uma orientação do nosso palestrante de hoje. Eu observei aqui, diante de uma situação que aconteceu no nosso município, de um trabalho de arrecadação que nós agora encerramos essa semana, junto com uma entidade que precisava de um recurso e nos procurou enquanto Rotary para poder fazer essa ajuda. E aí nós fomos buscar alguns meios, alguns recursos, através de algumas outras organizações que existem no município, e também buscamos, né, pessoas físicas e jurídicas, né, aí que foi tão citado aí a questão das empresas, dos empresários, né, que graças a Deus, né, eu acredito que quando a gente fala em Rotary, a gente tem uma credibilidade muito grande, e isso eu acho que a gente tem que continuar levando mesmo. Acredito que o nosso trabalho enquanto imagem pública seja ainda muito tímido, eu falo isso pelo nosso clube, que pode ser mais e melhor divulgado, mas ainda é um trabalho que precisa ser desenvolvido. Vamos ver aí, né, Adriana, de fato, esse treinamento que nós teremos aí na nossa assembleia vai nos ajudar ainda mais. Mas algo que também me surpreendeu foi o que aconteceu, que eu fiz, foi buscar a prefeitura nesse momento. Vamos falar da parte da pandemia. Então, houve uma necessidade, nós precisamos de recursos, precisamos de dinheiro, muitos querem ajudar e muitos estão segurando. Mas houve aí uma parceria com a prefeitura. Não estou falando de partidos políticos, né, nem do político X ou Y, mas a questão de órgãos públicos, né, no da prefeitura em si. E aí, nesse meio todo, eu observei que muitas entidades não estão preparadas, não têm conhecimentos, faltam informações. De repente, é aí que, também com a questão dos NRDCs, né, é aí, de repente, que o Rotary poderia entrar mais fortemente, apoiando, ajudando e colaborando, né, com essas entidades. Não somente nesse momento de pandemia, mas em outros momentos também, depois que tudo isso passar. Levando também aí, né, a imagem do Rotary nesse sentido. Não só de recurso financeiro, né, mas também, claro, que essa ajuda vai colaborar com que a entidade tenha esse recurso posteriormente, mas também numa parceria aí de conhecimento, de
Como tem muitos advogados aqui, nós temos aqui hoje advogados, mas também no nosso clube nós temos bastante advogados, para poder fazer essa colaboração, essa troca de informações e trabalho no sentido de trabalho social. E aí a minha pergunta fica, né, solidificar essa parceria nos ajuda, no caso digo sentido órgãos públicos, nos ajudaria esse crescimento da nossa imagem pública hoje? Obrigado pela pergunta, eu achei interessantíssima. Eu vou responder de uma forma provocando cada um de vocês pela negação. A pergunta é para vocês, respondendo: se nós nada fizermos, como vai ficar? A resposta a gente já sabe, exatamente igual o que era o ano passado, no ano que vem. Então, a resposta é absolutamente positiva. É claro. E você está dando uma ideia para mim que eu não tinha pensado, que é o de que, nesse momento, buscar as informações da prefeitura e fazer chegar por meio do telefone, do WhatsApp, entrando em contato com cada uma das entidades da área de influência do Clube de Rotary, pedindo para que, então, identifique para a gente o WhatsApp, para que a gente possa, então, pelo WhatsApp, mostrar como eles podem ser beneficiados com os recursos públicos que estão à disposição, bastando simplesmente fazer isso, isso, isso ou aquilo. Isso mesmo. Né? Ou seja, como é que a gente chega lá? A gente tem que ligar. Ou a gente vai buscar pelo site. Né? Enfim, são caminhos que a gente tem. Isso é uma coisa. Segunda coisa, normalmente as associações, de uma forma ou de outra, as prefeituras têm um cadastro, também dá para buscar das prefeituras. Enfim, claro, é claro que esse é um caminho que precisa ser, bom, buscado. Bom, quando acabar esse momento que nós estamos vivendo, o que nós temos que fazer? Manter um contato com todo mundo. Isso é uma coisa boa, para permitir que a gente possa sempre esclarecer tudo. Algumas não sabem direito como resolver os seus problemas, outras sabem. Não importa. A gente busca e vai, na realidade, alimentando todas, para que todas fiquem no mesmo pé de conhecimento e de busca de solução diante de qualquer dificuldade que tenha. Parabéns pela pergunta, gostei muito, viu? Olha, cresci. Muito bom. Estou à disposição. Mais alguém tem alguma pergunta? Não. Eu acredito que não, presidente. Acredito que ninguém tenha colocado mais nada aqui no chat. Se quiser, a gente pode tocar a pauta com a presença dos convidados, do companheiro Chico, né? Eles podem ficar à vontade. A gente só tem mais alguns assuntos para tratar de algumas coisas do clube, mas eu acredito que o pessoal possa participar sem problema algum. Então, vamos dar... Então, obrigado, companheiro Chico, pela palestra, pelas perguntas. Os companheiros que fizeram perguntas também, obrigado. Então, para darmos encerramento à reunião, vou convidar o companheiro Ângelo para fazer a prova quádrupla e depois a oração rotária com o companheiro Flávio. Boa noite, companheiros e companheiras. Prova quádrupla. Do que pensamos, dizemos ou fazemos é verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? É isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá. Senhor,
Nós os agradecemos por nos permitir reunirmos em torno desta mesa, inspirados pelo ideal de servir. Abençoe nosso clube, fazendo de nós rotarianos instrumentos de vossa paz. Declaro encerrada a segunda reunião extraordinária do Rotary Clube de São Manuel Paraíso. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu pela presença de todos Obrigado a vocês todos. aí, todo mundo se interessou. Chico, Boa noite, um abraço. boa noite, Muito boa noite, obrigado boa por noite. orientar a nossa reunião, viu? Muito obrigado. Valeu mesmo. Boa noite. Boa noite, Abraço, boa semana Chico. a todos aí. Grande abraço. Obrigado, presidente, pelo convite. Obrigado. De nada. Aí é uma parte de cor. Tchau, pessoal.